O Instituto Médico Legal foi criado em São Paulo há 140 anos e presta serviços diversos à população que vão além da identificação e preparação de cadáveres. Para saber mais sobre as iniciativas em parceria com a Lesp e o trabalho desenvolvido pelo IML, vamos entrevistar o atual diretor do Instituto, o Dr. Vladimir Alves. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e poder falar em nome da nossa instituição. Obrigada. Bom, sempre que a gente pensa já no IML, já pensa na questão dos cadáveres, né? Mas o trabalho é feito, é muito maior do que esse, né? Fala um pouquinho para a gente do que o IML faz hoje. Priscila, essa é uma ideia equivocada que a maioria de nós tínhamos, né? Temos. Então, eu faço questão de toda vez que eu posso, que eu tenho oportunidade, de tirar da ideia, da cabeça das pessoas de que IML é ciência de morto. IML não é local de morto. Por quê? Porque de todas as perícias que nós fazemos, perícias in vivos, exames de corpo de delito, cautelares, sexológicos, substâncias, dosagens, anatomia patológica, de todo o nosso trabalho, o trabalho com o cadáver, com o corpo, ele corresponde a 10% da nossa atividade, tá? Então, 90% não é realizado em cadáveres. É que o cadáver em si, o exame necroscópico, ele vem atrelado àquela ideia de medicina legal por conta daquela ânsia que o ser humano tem e do obscuro, né? Do desconhecido, né? E daquilo que é um mito, né? Ficou essa marca na medicina legal, que medicina legal é igual a ciência de morto. E não é ciência de morto, tá? O nosso trabalho, nós fazemos questão de divulgar isso hoje, a medicina legal não é uma ciência de morto, é uma ciência de vivo e, mais importante que tudo isso, é uma ciência para o vivo. Por que eu falo isso? Porque nós temos hoje, com essa atual administração, uma preocupação muito grande em aplicar os conhecimentos, a atividade, o trabalho, os recursos da medicina legal à população, à sociedade. Então, nós não trabalhamos somente com necrópsias, com perícias, nada disso. Nós aplicamos os conhecimentos, tudo aquilo que nós conseguimos obter da medicina legal, em prol da sociedade. Então, nós temos programas hoje maravilhosos, como uma equipe de assistência familiar que busca familiares de desconhecidos, né, para dar aquela resposta que a família tanto quer, né? As famílias muitas vezes nos falam, olha, para mim tanto faz se tal pessoa está viva ou está morta, eu quero só ter direito ao meu luto, eu quero só poder enterrar o meu filho decentemente. Então nós temos esse trabalho na equipe de assistência familiar, nós temos as salas de acolhimento, a sala Lilás, que são as salas inauguradas, algumas salas inauguradas no ano passado, que é de atendimento à mulher vítima de violência doméstica. Nós temos o programa Bem Me Quer, né, aqui em São Paulo, que é de atendimento exclusivo a mulheres e adolescentes vítimas de violência sexual. Nós temos uma equipe já atuando desde o final do ano passado na Casa da Mulher Brasileira, onde se reúne toda a equipe de delegacia da mulher, judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público e o Instituto Médico Legal, onde a mulher vítima de uma violência, ela é atendida na Casa da Mulher Brasileira e lá mesmo, sem sair, ela passa por toda o programa de proteção, de prevenção, de amparo, inclusive com exames de corpo de delito feito lá mesmo. Né? Ela pode ficar na Casa da Mulher Brasileira, ela pode passar uns dias na Casa da Mulher Brasileira, ela recebe roupas para fazer, para não ter que voltar para casa e encontrar o agressor. As crianças são acolhidas, nós temos brinquedoteca, ou seja, a medicina legal, Priscila, ela vai muito além de que única e exclusivamente essa ideia de que medicina legal é voltada para necrotério. É que eu sei, isso aí
tem na cabeça das pessoas. Quando você fala medicina legal, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, elas arregalam o olho e falam, nossa, é medicina de morto, é cadáver, é gente morta e tal. E não é só isso. Esse é só te falei, 10% do nosso trabalho. A nossa atividade é muito maior que essa daí. E é um ponto nosso de trabalho, como atual administração, colocar tudo isso em prática e levar para a população, mostrar que nós estamos trabalhando junto com as demais forças policiais no amparo, no atendimento, no bem-estar de mulheres, crianças, adolescentes. Para você ter uma ideia, nós estamos atualmente já em programação de criar postos de atendimento específicos para pessoas com necessidades especiais, né? Postos de atendimento onde só serão atendidos pessoas com necessidades especiais e, evidentemente, vivos, né? E postos de atendimento para pessoas, crianças com autismo, tá? Do espectro autista, onde essas crianças, esses adolescentes, essas pessoas, eles são atendidos fora de um ambiente público voltado à medicina legal, locais, espaços específicos de atendimento, como nós fazemos com a Sala Lilás, programa Bem Quer, Casa da Mulher Brasileira. Então, isso eu fiquei muito feliz que você começou com essa pergunta falando dos cadáveres, que infelizmente é uma ideia que as pessoas têm e que não é a nossa realidade. 10% sim, mas 90% não é a nossa realidade. E bem interessante, né? Essa possibilidade de atendimento às mulheres dentro ali do ambiente em que elas têm um acolhimento. Porque, se eu estiver errada, o senhor me corrija, mas quando acontecia alguma situação, alguma violência contra a mulher, ela precisava ir ao prédio do IML. Muitas vezes, inclusive, até no carro da polícia, né? E isso ela já estava vitimizada, já estava né, numa situação tão delicada. Ir até ao instituto parecia que era um peso a mais, né? Isso também foi mudar esse ambiente para que ela realmente seja acolhida? Tudo isso foi pensado, e a ideia de se colocar todos os atendimentos num único local é para que ela, quando infelizmente vítima de uma violência doméstica, ela possa ir até um local e onde ela se sinta acolhida, tá? Então, para você ter uma ideia, na Casa da Mulher Brasileira, que já está em pleno funcionamento, o IML lá também, assim que ela chega, vítima da violência, ela faz um atendimento psicossocial, ela passa por uma psicóloga, um atendimento clínico, um atendimento médico, passa na delegacia da mulher. Tudo que for necessário fazer para que aquela mulher seja amparada naquele único local, é feito e já é feito. O que acontecia até antes dessa inauguração, antes dessa realidade da Casa da Mulher Brasileira com o Instituto Médico Legal lá dentro? Elas eram acolhidas, atendidas, o boletim de ocorrência, Ministério Público, tudo certinho. Só que elas tinham que, como você falou, tinham que se deslocar até um posto do IML. Por quê? Porque nós não tínhamos médicos legistas, peritos lá dentro para fazer esse exame e essa complementação necessária. Por quê? Porque é a materialidade daquilo que ela sofreu. Tá? É uma prova pericial daquilo que ela sofreu. Então ela tinha que ir até um posto do IML, muitas vezes por conta própria, e que a maioria não ia, porque não tem dinheiro para o ônibus, porque é longe, porque não sabe quando por vários fatores. Ou quando ia num carro de polícia, num carro oficial, elas se sentiam revitimizadas e novamente andando pela cidade em carro de polícia. Daí, então, o judiciário perdia muitas dessas oportunidades de aplicar a lei, a justiça, com essas mulheres que foram vítimas de agressão. Então, para que ela pudesse ser atendida de uma maneira ampla, total, hoje funciona na Casa da Mulher Brasileira o nosso Instituto Médico Legal e é feito tudo lá. Hoje nós não perdemos, porque a violência está aumentando, né? A agressão contra a mulher ela está aumentando bastante, e a gente vê na prática que a violência doméstica, a violência contra a mulher é um prenúncio do feminicídio.
né? Então nós temos que barrar, tomar as providências vigorosas, enérgicas, para que essa cultura de espancamento e de feminicídio acabe o mais rápido possível. Então, é uma excelente política, que eu agradeço muito de fazer parte, de estar com os olhos voltados à atenção integral da mulher. É bem bacana isso daí, ela fica lá com a gente. Legal. E mais um detalhe, se você me permitir, claro, fica à vontade. essas perícias que são feitas na Casa da Mulher Brasileira, nós temos equipe de médicas, né? São só mulheres que fazem o atendimento dessas vítimas lá na Casa da Mulher Brasileira. Então ela se sente muito à vontade, nós não temos problema nenhum em médico atender, nenhum, porém é muito mais cômodo, é muito mais fácil elas se abrirem, serem examinadas por médicas. Então, a nossa equipe que está lá na Casa da Mulher Brasileira é formada totalmente por médicas. Inclusive, uma lei que foi aqui da LESP, 17.493 de 2021, ela dispõe sobre a prioridade para atendimento e emissão de laudos pelo IML no estado de São Paulo para mulheres vítimas de violência doméstica e familiares e vítimas de estupro, de vulneráveis e da outras providências. Isso também para dar agilidade nessa proteção que o senhor acabou de falar, né? Tanto na proteção quanto a punição de quem fez o ato. Exatamente, a proteção e a punição. Não há que se aceitar um lapso temporal, um tempo muito longo entre ela fazer um exame pericial e o laudo chegar na mão da autoridade em 1 mês, 20 dias, não há que se falar nisso. A lei, ela é muito importante, é uma lei que nós fazemos questão de cumprir, quer dizer, nós temos que cumprir, evidentemente, e para você ter uma ideia, os laudos periciais que nós fazemos hoje, nós temos uma interligação, nós estamos linkados com a Polícia Civil e com o próprio Judiciário. Então, nós estamos fazendo o laudo no Instituto Médico Legal, nos diversos postos que nós temos, e na rede, na nossa intranet, tanto a Polícia Civil quanto o Judiciário, eles têm acesso ao laudo. Então, nós acabamos, é instantâneo. Assim que o médico deu o enter, que ele assinou eletronicamente o laudo, ele já está disponível na Polícia Civil e no Judiciário. Isso não acontece só com a violência doméstica. Acontece também com os exames cautelares, aqueles detentos que estão sob o cuidado do Estado, aqueles que vão para para audiência de custódia, que obrigatoriamente eles passam pelo IML. Então, é muito rápido isso daí, é muito ágil, porque ele faz o exame, muitas vezes, antes dele sair do IML para qualquer outra, o laudo já está ou no fórum ou disponível na delegacia. Isso é muito bacana e, evidentemente, nós cumprimos essa determinação que é a lei e tem ajudado muito. A agilidade nos processos é muito grande e evita uma situação do agressor ter um tempo maior para se evadir, para fugir daqui, porque muitas vezes eles vão embora, né? Sim. E quanto mais rápido, quanto mais ágil, quanto menos tempo as forças policiais perderem, melhor para que se pratique a justiça a favor dessas mulheres. Doutor, o senhor comentou sobre a Sala Lilás. Ela é dentro do IML ou ela fica lá na Casa da Mulher Brasileira? A Casa da Mulher Brasileira é um ambiente à parte. Por quê? Porque você entra, não parece delegacia, não parece fórum, não parece IML. Parece, eu brinco com a coordenadora lá, a Cris, que eu falo, isso aqui parece um mini hotel, porque é muito bacana, muito legal. Então elas têm a sala de atendimento, tem a sala Lilás lá dentro e tudo isso. A Sala Lilás, no sentido de criação dessas salas, elas estão dentro dos postos médicos legais, é uma sala preparada para atendimento específico de mulheres e crianças. Então, elas estão dentro do Instituto, porém, totalmente separado de onde é feito, por exemplo,
os exames necroscópicos, o atendimento da população em geral e etc. É uma sala dedicada ao acolhimento da mulher. Por exemplo, nós recebemos uma vítima de acidente de trânsito. Não tem necessidade de ficar numa sala lilás. A sala lilás é destinada àquela mulher vítima de violência. Então, um acidente de trânsito, um desentendimento, não. Agora, uma violência doméstica. E muitas vezes, Priscila, acontecia ocorria a violência, a agredida encontrava o agressor na sala de espera do ML, ou da delegacia. Então, isso lá não acontece mais. Elas ficam em ambientes separados, totalmente distintos, para que isso não aumente o ânimo dentro do posto, como a gente tem visto algumas vezes em algumas unidades. Então, essa sala fica dentro, nós temos a do ML da Oeste, aqui na Marginal, da Ceasa, e está sendo construída agora a do IML Sul, aqui na Berrini. Tá? Então, são ambientes específicos dentro do ML, porém com outras características. Eu não gosto muito desse termo que eu vou te falar, mas é uma sala VIP do ML, né? Que obrigatoriamente nós temos que ter por conta do acolhimento que nós temos que dar para essas mulheres, que nós precisamos dar, que elas merecem nesse momento e que é a atual visão, a atual orientação do nosso governador, o cuidado com a atenção às mulheres. E a efetividade, né, dessa sala deve ter sido tão grande que aqui na LESP nós temos um projeto de lei 1417 de 2023 que quer tornar obrigatória a criação ou adaptação de no mínimo uma sala reservada e equipada em todos os IMLs para atendimentos de crianças e adolescentes vítimas de violência ou que estejam, né, com acompanhante. Então, entender, né, que essa sala de acolhimento ela é tão necessária nesse ambiente, que é um ambiente duro, né, é um ambiente difícil, para receber também as crianças, adolescentes que estão passando por uma situação né, de violência, não tem outra palavra. Nós estamos expandindo a criação, estamos expandindo a implantação dessas salas lilás, porque tudo isso envolve custo, envolve espaço, elas são totalmente diferentes, elas têm um sofá específico para isso, cortinas, quadros. Os quadros, para você ter os quadros da Sala Lilás, eles são feitos por artistas orientados por psicólogas, para que aquela imagem que vai ser colocada na parede, ela traga um pouco de conforto, de paz, de tranquilidade para aquela vítima que está lá esperando para ser atendida. Então, nós já estamos expandindo para o interior também essas salas lilás, porém nós temos 76 postos médicos legais no estado de São Paulo, em todo o estado. Então, a criação dessas salas, nós estamos cumprindo a determinação, a lei, e eu tenho certeza que vai ser um ambiente, se não de solução, vai ser de conforto e de melhora, porque o nosso objetivo, além de atender bem essas vítimas, trabalhar para que essa máquina da violência doméstica, ela se interrompa, ela pare. E isso é muito importante com essa lei. Por quê, Priscila? Porque quando alguém fala assim, eu vou até o ML, não é para passear. Ninguém vai até o ML de livre, espontânea vontade, ninguém vai passar um fim de semana no ML, ninguém quer conhecer o ML, não é assim que funciona. Quem vai por uma necessidade, né? Ou porque foi vítima de violência, ou porque está sendo acusado de alguma coisa, ou que precisa de um atendimento, ou até, na hipótese mais violenta que nós temos, vai em busca de um familiar que sofreu uma violência grave e está lá como no nosso necrotério. Então, assim, ir ao IML não é... Os únicos voluntários que são os médicos que vão para o nosso IML, eles que vão voluntariamente para trabalhar. Porém, se a pessoa tem que ir, é obrigado, faz parte de uma máquina jurídica, faz parte de um processo, de um inquérito
esse laudo, essa materialidade, então, já que ele tem que ir, que ela tem que passar por lá, que seja atendida de uma maneira humana, solidária, carinhosa, tá? Que envolve também muito o preparo dos nossos profissionais, a atenção, o carinho, ouvir a pessoa. Então, eu acredito que nós estamos no caminho certo em termos de atendimento à violência doméstica. Só para a gente falar um pouquinho sobre essa lei, esse projeto de lei, né, autoria do Tenente Coimbra, né, o deputado Tenente Coimbra e o deputado Márcio Nakashima. Eu estou olhando até aqui a tramitação desse projeto, ele já caminhou por várias comissões, foi aprovado já em várias comissões, e a última distribuição dele, que foi no finalzinho do ano, dia 7/11 de 2024, foi já para o deputado Alex de Madureira, mas que da Comissão já de Finanças, Orçamento e Planejamento. Ou seja, essa comissão, como o doutor disse para a gente, o diretor disse para a gente, é preciso de investimento. Né? Então, ele passa primeiro por todas essas comissões para ver a viabilidade. A última, então, já que precisa de investimento, Comissão de Finanças e Orçamento, para aí sim, já aprovado, vai para plenário, aprovado, envia-se para o governador e virando lei obrigatório. Então, é preciso colocar ali no orçamento anual para que os IMLs tenham. Então, a gente percebe o quanto é importante, né, conversando com o senhor, um projeto de lei como esse. É fundamental, é fundamental, e para nós que estamos no dia a dia, no atendimento, na atenção a essas vítimas, é impressionante como muda a feição, o rosto. Elas entram na sala lilás, elas olham e elas não se sentem numa instituição policial, num ambiente policial. Elas não se sentem revitimizadas, elas sabem que lá elas vão encontrar uma atenção, o carinho, um suporte, e é a busca da justiça que nós tanto queremos, né? É como eu te falei, é caro, porque são salas especiais, envolve uma série de detalhes, porém vai se diluir pela resposta que nós estamos tendo com o bem-estar e com a tranquilidade. Se é que a gente possa falar em bem-estar e tranquilidade num momento desse, porém, diante daquilo que já ocorreu, tudo que nós podemos fazer para minimizar o sofrimento daquela vítima é importante. E eu acho que a proposta da Nakashima veio muito bem a calhar com esse momento que nós vivemos. Sim. Quando a gente fala também do IML, é aquela coisa para descobrir a verdade, né? Então, são feitos ali exames, é que vocês trabalham ali com a ciência, né? Com os detalhes, com muitos equipamentos e até alta tecnologia para descobrir a verdade, né? O que causou, de repente, a morte daquela pessoa, ou o que a pessoa está falando é verdade ou não. Eu acho que vai por essa linha também, né, de encontrar a verdade. Eu queria que o senhor falasse um pouco dos equipamentos. O que a gente pode saber assim, de diferente que tem no IML? O IML aqui de São Paulo, ele é referência para todo o país, mundial? Priscila, o Instituto Médico Legal de São Paulo, não é porque eu sou diretor, não é coincidência, é mera coincidência. O Instituto Médico Legal de São Paulo, ele é o melhor e mais moderno Instituto Médico Legal do mundo. Ele é o melhor que existe no mundo. Por quê? Porque nós temos as melhores estatísticas, nós temos os maiores trabalhos que são feitos em termos de medicina legal. Nós temos todos esses métodos de acolhimento, de atenção do trabalho médico legal que nenhum outro país do mundo tem. Tá? Se você pegar toda a Europa, eles têm estudos, é o berço da medicina legal, mas eles não têm o acolhimento que nós temos aqui e não têm a expertise do brasileiro, do trabalhador, do servidor
brasileiro para aplicar a medicina legal. Se você pegar os Estados Unidos, eles têm muito dinheiro, muita tecnologia, mas não tem essa atenção à mulher, não tem essa humanização. Então, o nosso instituto, para mim, é o melhor que existe. Eu conheço vários. Para mim, ele é o melhor que tem em conta de número de atendimentos e de efetividade, eficiência que nós temos no atendimento. Nós contamos o nosso maior potencial, a maior ferramenta que nós temos no Instituto Médico Legal é o nosso médico, é o nosso auxiliar de necrópsia. É aquele que estuda, que trabalha, que coloca a sensibilidade, o conhecimento, a técnica em cima de cada laudo que ele faz. Claro que nós trabalhamos com outros tipos de materiais. Nós temos aparelhos de raio-x, aparelho de tomógrafo, flat scan, laboratório de DNA, laboratório de toxicologia, que é um dos mais bem equipados na América Latina. Então, nós temos os recursos para serem usados. Porém, o importante é que a gente possa aplicar todos esses recursos no momento certo, no momento da necessidade. Por quê? Porque no primeiro acidente da TAM, que teve aqui em 2007, nós não tínhamos DNA. Nós não tínhamos o DNA. O trabalho de identificação de todos aqueles corpos, ele foi feito, levou um tempo, nós não tínhamos DNA, mas eles foram todos realizados, foram todos feitos. Tá? O trabalho foi concluído e elogiado nas diversas partes do mundo. O ano passado, em agosto, nós tivemos um acidente fatídico da Voipaz. Né? Acidente da Voipaz, que naquele avião 62 pessoas morreram. Todos eles morreram. E o grande problema, o grande desafio nosso era identificar aquelas 62 pessoas. É uma obrigação nossa. Nós temos que identificar uma por uma e entregar para a família como sendo exatamente aquela pessoa. Então, quando aconteceu esse acidente, ficou na ideia da população, é muito fácil, eles têm o DNA hoje, para identificar os 62 corpos vai ser fácil, é muito rápido, porque hoje já tem o DNA. Então, desse acidente, das 62 vítimas, nós não utilizamos DNA nenhum. Não foi necessário fazer nenhum exame de DNA para dizer que aquela pessoa que estava dentro do avião era efetivamente tal pessoa, para identificar os 62. Nós fizemos a maioria deles pela dactiloscopia, pela impressão digital. Tá? Então, nós temos toda a expertise, os métodos disponíveis junto ao Instituto de Identificação da Polícia Civil, que a maioria, mais de 40, foram identificados pela papiloscopia, muitos pela arcada dentária. Então, você pega a arcada dentária, faz o exame comparativo e nós acabamos identificando todos, tá? Sem o uso do DNA. Bom, mas qual é a vantagem? A vantagem é que nós temos uma ferramenta extremamente importante, cara, que é o exame do DNA. Tá? Então, o nosso trabalho em cima daquelas vítimas não necessitou fazer o exame de DNA. Por quê? Porque nós temos uma escadinha de identificação. Então, apesar de ter uma altíssima tecnologia que nós não tínhamos no acidente anterior da TAM, nós conseguimos identificar todos de uma maneira mais prática, mais célere. Em uma semana, todos eles estavam liberados para a família, que foi realmente recorde. Então, nós temos a tecnologia, nós temos para ser usada quando necessário. Tá? E por isso que eu comecei falando que a nossa maior ferramenta, o nosso maior equipamento é o auxiliar de necrópsia, que está lá no nosso instituto há muitos anos fazendo essa perícia, é o médico legista, né? Que é um médico formado com especialização em medicina legal, que passa por um curso de formação na academia de polícia, faz os estágios todos e vai para o Instituto Médico Legal aplicar aquilo que ele aprendeu e está constantemente em atualização, em evolução. Então, apesar de termos toda essa tecnologia, ela fica de retaguarda, fica na nossa retaguarda. Tá? A maioria das vezes é o feeling do colega que está lá que acaba resolvendo a maioria dos nossos problemas. Eu lembro, para
Para te dar um outro exemplo, num acidente que nós tivemos lá em São Sebastião, naquele desmoronamento, Sim. lá foram mais pessoas, foram 65 pessoas. Tá? E todas aquelas vítimas desse desmoronamento, todos eles foram identificados, planilhados, entregues para a família, e nós não precisamos sequer fazer uma tomografia, um flat scan, nem raio-x nós usamos, porque a impressão digital, como foi uma coisa muito recente, nós conseguimos identificar todos. Então, quer dizer, nós temos a tecnologia guardada no nosso, como um instrumento, nosso arsenal terapêutico, que nós falamos, necessário, para ser usado quando necessário. Seria em que caso? Por exemplo, o DNA usaria em que momento? Em vítimas de carbonização, onde você não consegue fazer o diagnóstico, a identificação pelas impressões digitais, pela arcada dentária, vítima de múltiplos projéteis de arma de fogo, uma vítima que foi alvejada muito por projéteis, então você passa no computador, passa no flat scan e ele localiza onde estão os projéteis. Quer dizer, são casos selecionados que nós temos como utilizar essas ferramentas. Nesse acidente, nesse último recente fatídico aí da Voe Pass, foi até questionado isso. Vocês fizeram muito rápido, foi rápido o trabalho. Foi rápido porque era um trabalho de cabeça e comparativo. E algumas pessoas até falaram, mas o avião pegou fogo, eu vi pegando fogo. As pessoas não estavam carbonizadas, não foi necessário fazer DNA? Não. Por quê? Porque esse avião ele pegou fogo da asa para trás. Tá? E como ele já estava quase chegando no destino, ele tinha pouco combustível. Né? Então, quando ele caiu e pegou fogo, foi aquela labareda que apagou muito rápido. Então, os corpos, eles não foram carbonizados, eles foram parcialmente, superficialmente queimados, porém, quando isso aconteceu, as vítimas já estavam em óbito dentro do avião. Então, apesar de ter tido algumas pessoas queimadas, a maioria estavam com as impressões digitais íntegras. E foi possível fazer todo esse trabalho sem utilizar esses recursos que nós temos guardados para quando necessário. E utilizamos quando possível. Além do IML dar essas respostas, né, ou de identificação, ou resolução também de casos, o IML também pode ajudar, com tudo que ele tem, arsenal, pesquisas, ajudar a evitar que algumas situações aconteçam? Evitar que crimes aconteçam? Sim. Eu falo que esse daí é a nossa aplicação social da perícia médico-legal. Eu vou te dar um exemplo. Quando você imagina um prédio pegando fogo, você fala, puxa vida, o prédio pegou fogo e morreram lá. Isso aconteceu na década de 70, 2 grandes incêndios, Andraus e Joelma. Sim. Nós tivemos aqui em São Paulo. Aconteceu, você fala assim, puxa vida, aconteceu um incêndio dessa proporção e quantas pessoas morreram queimadas, não é? Bom, no incêndio, ocorre o incêndio. Quando essas pessoas vão para a IML e nós fazemos a perícia, o exame dessas pessoas, nós constatamos o seguinte, 85% das pessoas que estão dentro de um prédio que pega fogo, eles morrem asfixiados pela fumaça. Eles não morrem queimados. Né? Então, nós pegamos esse estudo que nós fazemos no IML, você leva para os engenheiros, para os consultores e fala assim, é o seguinte, o pessoal que você está pondo nesse prédio aí, se pegar fogo, tem que dar um jeito da fumaça sair. Se você construir um prédio e a fumaça sair rápido, você salva 85% das pessoas que estão lá dentro. Né? Qual foi a solução? Coloca prédios de vidro. Então você vai aqui no final aqui na Berrini, na Avenida dos Bandeirantes, você vai em Estados Unidos, você pega prédios de vidro. Por quê? Porque se pegar fogo, quebra o vidro, o vento entra e sai e leva a fumaça embora. Você consegue salvar 85% das pessoas. Segundo exemplo, os carros de antigamente. Eram aqueles carros fortes, lata dura. Os nossos avós tinham orgulho de falar, né? Eles batiam no capô do carro. Esse carro é bom. Esse é dos bons, é para a vida inteira. Né? Isso é um terror. Por quê? Porque o carro vem na direção, bate na pessoa, joga a pessoa longe, ela bate a cabeça e morre. Então, o índice de óbitos em atropelamento era muito grande. Hoje, você tem os carros com o bico chanfrado,
Eles são, a maioria deles, em cunha e com a lata absolutamente deformável. Por quê? Porque ele bate, quando ele atropela, a pessoa cai em cima do capô, quebra as pernas, vai sair vivo. Tá? E isso nós descobrimos aonde? Lá no nosso IML. Ó, as pessoas atropeladas estão sendo esmagadas, estão quebrando a cabeça, tudo. Você tem que dar um jeito de amortecer isso daí. A engenharia automobilística foi isso. Ainda na engenharia mobilística, o cinto de segurança. O cinto de segurança começou, o cinto abdominal, né? A velocidade foi aumentando, eles batiam o carro e pumba, batiam o rosto no painel. Fala assim, ó, eles estão indo para frente, tem que segurar a pessoa no... Colocaram o cinto de 3 pontos, tá? Colocaram o cinto de 3 pontos, melhorou muito. Só que a velocidade dos automóveis aumentou e as vítimas começaram a ter problema de coluna cervical, tá? Aquele síndrome do chicote, que batia o carro, a cabeça ia para frente e quando voltava, dava estiramento da medula, eles saíam tetraplégicos ou morriam dentro do carro. Falou, ó, as pessoas estão morrendo, elas estão tudo bem, elas estão bem presas, mas estão quebrando o pescoço. Então puseram o encosto de cabeça. Né? A velocidade foi aumentando, os acidentes foram aumentando, e falou, ó, tem um problema no carro, a pessoa está ótima, mas quando tem um acidente na lateral do motorista, ele rompe o baço e ele tem um sangramento e morre, uma hemorragia. O passageiro, no acidente, ele bate e rompe o fígado, porque o fígado é do lado direito. Então, vocês têm que dar um jeito, nós falando para eles, vocês têm que dar um jeito de criar condições para proteger o baço e o fígado de quem está dentro do carro. Eles começaram a pôr airbag nos carros, airbags nas laterais. Então, é assim, o que nós fazemos no nosso IML, nós temos que levar para mostrar para as pessoas, para engenheiros, para construtores, que evitem de continuar fazendo aquela maneira errada que está prejudicando as pessoas. Vou te dar um exemplo mais do que prático. Você lembra daquela bala que tinha, era uma bala que parecia um vidro, Sim. Uma bala redonda. Tá? Tem um nome, que todo mundo conhece aquela bala. Já se machucou com essa bala aí. Aquela bala matou muita gente. Aquela bala matou muita gente. Por quê? Porque as crianças punham a bala na boca e adulto também. Punha a bala na boca, a bala ia, dava uma sufocação, a pessoa não conseguia e morria asfixiada. Sim. Tá? Falou, ó, as pessoas estão morrendo asfixiadas por causa dessas balas aí que vocês estão dando. Tá. Tira a bala do mercado, acabou. Nos Estados Unidos você compra essa bala. Você vai lá, você tem essa bala. Só que ela vem com um furo no meio. Por que tem um furo no meio? Porque foi dito, falou, ó, essa bala ela vem e entope. E as pessoas não respiram. Eles fizeram um furo no meio da bala, a pessoa consegue respirar e estão vendendo bala como nunca. Então é assim, é aquilo que nós fazemos num instituto, aquela nossa pesquisa de campo que nós fazemos, o que está acontecendo aqui, a gente leva para a prática diária para tentar minimizar os efeitos daquilo que nós chamamos de violência oculta, né? Que, como é que você vai pensar numa bala? Qual é a importância do ML com a bala? Qual é a importância do incêndio? Nossa, a importância é essa. Levantamento de dados, mostrar que as coisas devem mudar em prol da sociedade. É aquilo que eu falei, é a aplicação o lado social da medicina legal. Bom, e para a gente terminar essa conversa, quais são os principais desafios e até como a Alesp, né? Nós estamos aqui na Casa de Leis, como a Alesp pode contribuir também para o avanço desses trabalhos, para a prevenção de acidentes, assim como vocês trabalham? Nós precisamos basicamente continuar equipando os nossos postos médico-legais. Então, nós precisamos de verba. A verba para nós é muito importante, verbas direcionadas. O nosso sonho é colocar scanner, flat scan e tomógrafo em todos os grandes postos da capital grande de São Paulo e no interior. Tá? Dotar todos os nossos postos, são 76, de sala lilás, sala de acolhimento, sala de... Então, essa lei do NACAGEM, ela é fundamental que venha, e junto com ela os recursos. E trabalhar junto às autoridades para quê? Para que divulguem o nosso trabalho, um apelo para que, eu acho que faz parte
do trabalho dos nossos deputados, eles irem conhecer o nosso Instituto Médico Legal, conhecer o nosso laboratório de toxicologia. Nós já recebemos vários lá, mas acho que todos deveriam conhecer o laboratório de toxicologia, o nosso laboratório de anatomia patológica, né? O nosso núcleo de balística que nós temos lá no prédio da superintendência. Esse é o mais recente, né? Inclusive. Esse é o mais recente, que não foi nem inaugurado ainda. Está funcionando, mas não foi inaugurado, né? E é importante nós trabalharmos em parceria, porque tudo isso daí, Priscila, visa o atendimento à população, o atendimento ao cidadão. Aqui em São Paulo, nós temos a maior estatística do Brasil, né? Nós temos os maiores trabalhos que nós fazemos aqui. Nós temos atendimentos monstruosos na cidade de São Paulo. Nós temos uma média de 40 mil necrópsias, exames necroscópicos no estado de São Paulo ano. Tá? Apesar de termos esses 40 mil exames necroscópicos, nós temos 380 mil exames clínicos, exames de corpo de delito, exames de atendimento. Tá? Então, nós temos estatísticas monstruosas, né? Que não nos dá prazer nenhum, não nos alegra em nada. Por quê? Porque nós temos essas estatísticas e atrás de cada número desse tem uma vítima de violência, tem uma família enlutada, tem uma mãe chorando, tem um marido agressor. Então, apesar da nossa alta estatística, nós ainda sofremos por conta daquilo que envolve toda a violência humana. E o que nós pretendemos dentro do Instituto Médico Legal uma vez que essa violência humana existe e que depende de outras políticas para minimizar, que a gente possa, dentro daquilo que nós temos, dar um atendimento acolhedor, humanitário, satisfatório, para não acontecer exatamente aquilo que você falou há poucos minutos, a mulher não ser revitimizada. E ela saber, desde já, por isso que esse canal ele é importantíssimo, saber que a população, todos indistintamente, tem no IML um aliado. É um órgão que trabalha junto com a Polícia Civil, junto com o Judiciário, junto com a Defensoria Pública. O Instituto Médico Legal é a força policial mais antiga do Brasil. Nós somos anteriores à Proclamação da República, nós somos de 1885, então nós somos anteriores à Proclamação da República, e que a população confie no trabalho do IML, entenda o trabalho do IML, porque muitas vezes nós somos cobrados porque o laudo está demorando, o exame não saiu, e eu preciso pegar um DPVAT e não tem, e o seguro está atrasado porque eu preciso do laudo e tal. Então a gente pede que a população entenda isso, que nós nos empenhamos muito em resolver o problema, a situação de todos, porém o nosso volume de trabalho ele é muito grande, o número de laudos é muito grande. Bom, quero agradecer então a participação hoje aqui conosco do diretor do Instituto Médico Legal, doutor Vladimir Alves. Muito obrigada por contar essas histórias para nós e fazer com que a gente entenda o quanto é importante esse instituto, o trabalho que ele faz, não é só o que a gente vê nas manchetes, ou na TV, mas tem um trabalho muito impressionante e importante. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo programa e estamos à disposição sempre. Obrigada. O Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.